dessa breve introdução aí, vamos falar um pouco da coisa séria, que é aí a causa aí das mortes aí pelo comunismo cubano, coisa que todo mundo tenta esconder, né, de todas as formas. E aí então segue assim. Tá na internet, quem quiser procura, quem achar que eu tô inventando, criando fake news, é só investigar aí, digita isso, La Cabana, morte aí pelo comunismo aí. Vamos lá. De acordo com o livro negro do comunismo, ocorreram 14 mil mortes, execuções por fuzilamento em Cuba até o final da década de 1960. Não custa lembrar, a mesma ONU que aplaudiu delirantemente a orgulhosa declaração de Che Guevara, condenou Milošević por genocídio. Agora tem que saber quem que é esse Milošević. Foi um presidente da Sérvia, principal líder do Partido Socialista da Sérvia. Continuando aqui no histórico dele, Milošević foi indicado em maio de 1999, durante a Guerra do Kosovo, pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia das Nações Unidas por crimes contra a humanidade no Kosovo. As acusações de violar as leis e os costumes de guerra, violações graves das convenções de Genebra na Croácia e na Bósnia, e o genocídio da Bósnia foram adicionados um ano e meio depois. Cabe fazer um vídeo também a respeito disso, hein? Genocídio da Bósnia. Interessante. Quanto mais a gente vai escavando, mais coisa, mais genocídio a gente vai descobrindo aí a respeito do comunismo. Eu vou até separar isso daqui, porque isso não pode também passar batido, não. A gente deixa passar batido, as pessoas esquecem e depois se acham no direito de chamar alguém de fascista, de coisas semelhantes aí, pelo simples fato de não comungar dos mesmos princípios aí sim, de fato, verdadeiramente aí provado dentro dos documentos da história e do julgamento dos seus crimes aí, né, mais de 100 milhões de mortes pelo socialismo aí do mundo, e essa gente acha que tem o direito, e insurgentes, terroristas, guerrilheiros, acham que tem o direito de chamar alguém de fascista só pelo fato de ser conservador ou de direita ou qualquer coisa do tipo, sem ao menos conhecer mesmo o verdadeiro motivo do significado do fascismo, né? Daqui a pouco eles vão começar a perseguir aqui italianos aqui no Brasil, acusando de fascismo por ser descendente de italiano. As coisas começam bem assim. Então, vamos voltar no tema aqui, que eu acho especular a respeito do Che Guevara. Então acusaram Milošević, mas não acusaram Che Guevara. Os fatos e números são incontestáveis. Escreveu o New York Times, ícone da esquerda, sobre o livro negro do comunismo, José Villasuzzo, um cubano que à época era promotor dos julgamentos comandados por Che Guevara. Fugiu horrorizado e enojado com o que presenciou. Ele estima que Che promulgou mais de 400 sentenças de morte apenas nos primeiros meses em que comandara a prisão de La Cabana. Um padre basco chamado Iaque de Aspiazo, que sempre estava à mão para ouvir confissões e fazer extrema unção, disse que Che pessoalmente ordenou 700 execuções por fuzilamento durante esse período. Já o jornalista cubano Luis Ortega, que conheceu Che ainda em 1954, escreveu no seu livro Eu Soy el Che que o número real de pessoas que Che Guevara mandou fuzilar é de 1892. Em seu livro Che Guevara, a biografia, o autor Daniel James escreve que o próprio Che Guevara admitiu ter ordenado milhares de execuções durante o primeiro ano do regime de Fidel Castro. Félix Rodrigues, o agente cubano-americano da CIA que ajudou a caçar Che Guevara na Bolívia e que foi a última pessoa a interrogá-lo, disse que Che, em sua última conversação, admitiu algumas das milhares de execuções. E aí continua, cara, continua. Não vou ler tudo isso, não, vou ver se tem mais alguma coisa mais assim, mais relevante, mais resumida. Tá muito extenso, sabe? Eu já gravei a primeira parte aqui que não teve nada a ver com o caso de Che Guevara. É só porque eu ouvi falar dessa La Cabana, não sabia nada a respeito, então fui consultar e acabei dando de cara com todas essas informações aí. Então vale da pesquisa de cada um aí, eu só fiz uma introdução, algo que vale a pena continuar pesquisando. Deixa eu só ver se eu encontro mais alguma coisa. Vale dizer ainda que ele era chefe de uma das mais importantes colunas guerrilheiras da campanha dos rebeldes de Cuba. Desse período, um relato do Roberto Bismarck,
capitão do exército rebelde, declarou que em certa operação militar foram presas algumas pessoas por supostamente colaborarem com o governo de Batista, mas não havia provas disso. Assim, Che Guevara, de forma arbitrária, disse: por serem colaboradores de uma ditadura, devem ser castigadas com morte, mesmo sem nenhum julgamento. Che não apenas disse que elas tinham de morrer, como matou 2 deles para repulsa de parcela da tropa. O próprio Che Guevara pregava a necessidade das execuções, tanto em seu diário, ao dar detalhes delas, quanto em público. Nesse sentido, o melhor exemplo foi de quando participou da Conferência das Nações Unidas, em 1964, quando ele declarou que sim, temos fuzilamos e seguiremos fazendo isso quando for necessário. Nossa luta é uma luta à morte. Ao todo, Che Guevara é envolvido em pelo menos 144 mortes, depois daquilo tudo que a gente viu ali, assim, no mínimo de tudo que foi lá, mais de 1000 mortes lá, 1000 e poucos, 1800 e pouco. Então, no mínimo 144 mortes diretas, segundo o projeto Verdade e Memória da organização Arquivo Cuba. No entanto, essa relativização de direitos humanos é típica de marxistas, que argumentam caráter subjetivo. Em 1960, o primeiro campo de trabalho forçado de Cuba foi criado em Guanahacabibes. Lá buscava-se reeducar pessoas consideradas pelo regime como imorais por meio do trabalho. Então eles tinham lá um campo de concentração aqui, Guanahacabibes, um lugar aí de condenação de pessoas aí para trabalho forçado para tentar recuperar essas pessoas aí. Uma forma de impor, opressão para pessoas se acabar por medo, aderindo à força de revolucionária lá. Na prática, a estrutura serviu de modelo para as universidades militares de Ayuda e a produção das UMAPs, que forçaram 30 mil pessoas a trabalharem para o regime cubano. O caso foi denunciado em 1967 na Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos. Os jovens são recrutados à força por simples disposição da política, sem que se faça nenhum julgamento, nem seja permitido direito de defesa. Em muitas ocasiões, os familiares só são notificados semanas ou meses depois da detenção. São obrigados a trabalhar gratuitamente na granja estatal por mais de 8 horas diárias e recebem um tratamento igual ao que se dá em Cuba aos presos políticos. Esse sistema cumpre 2 objetivos: facilitar a mão de obra gratuita do Estado, castigar os jovens que se negam a participar das organizações comunistas. É bem democrático isso, hein? Que lindo, viva a democracia. Portanto, diante desses fatos, não é possível admirar Che Guevara como defensor das liberdades individuais. Então, isso é só um esboço o mapa, eu já sabia, eu vou também fazer um vídeo só sobre ela. Mas fica aí, eu achei pouca coisa sobre La Cabana, mas eu acho que La Cabana seria só um pingo mesmo no oceano de crimes, Então vamos falar depois sobre o MAP e vamos falar sobre o Paredão também. Mas até mais e um forte abraço, hein?